aqui celebrando a Santa Ceia. Ó queridos, foi sepultado, foi morto, foi submetido à mais cruel forma de condenação. Em sua época, o cravaram em uma cruz. Ele morreu e foi sepultado em um sepulcro que historicamente era inviolável. Porém, ao terceiro dia, quando as mulheres foram procurá-lo, elas tiveram algumas surpresas. Primeiro, o túmulo estava aberto. Mas segundo, elas ouviram aquelas palavras: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Portanto, queridos, nós não concordamos em tudo ou com tudo o que os historiadores dizem. Nós não acreditamos que Jesus existiu. Nós não cremos que Jesus existiu. Não, nós cremos que ele existe, que ele está vivo, que ele ressuscitou ao terceiro dia e inclusive está presente em nosso meio esta noite, recebendo a adoração e a exaltação do seu povo. Portanto, queridos, a história do Senhor Jesus faz dele um personagem inigualável, singular. Tanto que no texto que nós lemos em João, capítulo 3, versículo 16, ele é chamado de o Filho unigênito. Ele é o unigênito do Pai. Também em João, capítulo 1, fala-se dele também como o unigênito. A palavra unigênito é a palavra grega monogenes, ou seja, único do seu genus, único do seu tipo, único da sua espécie. Ninguém igual a Jesus, ninguém como Jesus, ninguém semelhante a Jesus, ninguém que se aproxime dele, nem em caráter, nem em grandeza, nem em poder, ninguém maior que ele, todos abaixo dele, todos muito menores que ele, somente Jesus é o maior de todos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ninguém igual a Jesus, só Jesus, só Jesus. E o dono da nossa vida e o dono da nossa história, quantos podem render a ele glórias e louvores esta noite? Ele é o monogenes, é o único do seu tipo, é o único do seu genus. Ele é único em seu caráter. O caráter é o conjunto de atributos e qualidades de uma pessoa. E o caráter é todo esse conjunto de caracteres, de qualidades que definem uma pessoa. Ora, queridos, nós sabemos muito bem que, de acordo com Romanos capítulo 3 e versículo 16, ou versículo 23, todos os homens pecaram. Paulo disse: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Porém, a Bíblia nos fala de um que veio a esta terra, e a Bíblia fala dele como um homem excelente em seu caráter. Enquanto todos os homens são pecadores, ele é santo e perfeito. Ó, queridos, vejamos bem, a mulher de Pilatos mandou dizer ao seu marido: não te envolvas com este justo. O próprio Pilatos admitiu: eu não vejo neste homem crime algum. Lá na cruz, o malfeitor chegou a dizer: este não fez nenhum mal. Até os demônios chegaram a reconhecer, dizendo: bem sei quem és, o Santo de Deus. O centurião romano junto à cruz concordou, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Os homens de sua época reconheceram a sua justiça.
o seu caráter. A Bíblia também, em vários textos, fala sobre o caráter dele. 1 de Pedro 2:22 diz que ele não cometeu nenhum pecado e nem em sua boca se achou engano. Paulo, quando falou aos Filipenses, disse, Filipenses capítulo 2, versículo 5, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. O próprio Paulo, 1 Coríntios 11, ele disse, sede meus imitadores, mas a referência não é ele. Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O próprio Senhor Jesus, em João 13, versículo 15, disse, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, queridos, ele é perfeito em seu caráter. Ele é perfeito em seu caráter. A Bíblia diz, meus irmãos, Paulo escreveu dizendo da seguinte forma, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Essa palavra, conhecer, ela faz parte de um verbo gnosco. Fala não simplesmente de um conhecimento breve, rápido, fala de um conhecimento profundo, de conhecer na intimidade. Então, o Senhor Jesus, nem mesmo no mais profundo, no mais íntimo do seu ser, teve uma relação de proximidade com o pecado, porque ele é perfeito. Ele não herdou a natureza pecaminosa que nós herdamos. Mas em segundo lugar, não apenas em seu caráter, ele é inigualável. Ele também é inigualável em sua grandeza. Em sua grandeza. Queridos irmãos, nesta terra passaram diversos homens. Esses homens deixaram o seu nome na história. São homens grandes intelectuais, sábios, filósofos, homens de conhecimento profundo, de formação profunda. No entanto, Jesus sobrepuja a todos estes. A todos estes. Ele está acima de todos. Ele é tão grandioso que ele encontrou a glorificação através do caminho da humilhação. Satanás quis a glória, mas quis a glória no caminho, através do caminho do orgulho e da insubmissão. Ele foi abatido e humilhado. Porém, Jesus, através do caminho da humilhação e da obediência, recebeu a glorificação. Ele foi glorificado. Ele é glorificado. Olha, queridos, a Bíblia diz em Filipenses 2, versículo 8 adiante. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, glória para Jesus. Oh, glória a Jesus. De nenhum homem se fala que tenha um nome acima de todo nome, somente o nome dele. O mundo conheceu grandes oradores, homens extraordinários, de uma capacidade extraordinária, que falaram e encantaram as multidões. Mas Jesus foi maior do que todos os oradores, porque ele é a própria palavra. João diz que ele é o verbo.
Ele é o Verbo, está escrito. Os homens conheceram muitos sábios, mas Jesus foi maior que todos, porque ele é a própria sabedoria eterna. Isso fala da sua grandeza. Os homens conheceram muitos e têm conhecido muitos métodos na medicina, encontrado a cura de diversas enfermidades. Porém, queridos, Jesus continua confundindo os médicos até hoje, porque com uma palavra o paralítico levanta e o cego enxerga, passa a ver com uma palavra. Basta que alguém lhe toque, a mulher lhe tocou, e na mesma hora ela foi curada instantaneamente. Isto fala do seu poder e da sua grandeza. Ele é maior que todos, e ele é maior em sua obra. Ele realizou a obra extraordinária. Ele realizou a maior obra que já se realizou na terra. Ele veio ao mundo, ele foi entregue, ele foi tratado por Deus como se fosse o nosso pecado, para que hoje nós sejamos como somos, tratados por Deus como se fôssemos a própria justiça daquele que morreu na cruz. O Filho unigênito, que foi entregue, Deus o deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu em uma cruz. O Império Romano, no decorrer da história, dizem os historiadores, utilizaram cerca de 120 mil cruzes em toda a sua história. Mas no meio destas 120 mil e destes 120 mil homens que foram crucificados, houve um que não devia nada, puro, santo e perfeito. Mas ele estava lá por causa do meu pecado. Ele estava lá por causa do teu pecado. E é por isso que nós podemos nos apresentar diante de Deus, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele nos redimiu, Ele nos salvou. Nós estávamos num mercado de escravos, mas Ele nos encontrou, nós o aceitamos e a nossa vida mudou. Ele entrou no deserto da tua história. E quantos de nós não tínhamos sentido nenhum para a nossa vida, mas naquele dia que ele chegou, tudo mudou. Ele realizou a maior obra, porque ressuscitou. Antes dele, alguns homens ressuscitaram, mas todos estes que ressuscitaram antes dele morreram. Somente ele ressuscitou para não mais morrer. Somente ele ressuscitou para nunca mais morrer. E todos aqueles nossos irmãos que já partiram, e se nós partirmos antes da sua vinda, também todos estes ressuscitarão para não mais morrer, porque ele já ressuscitou e garantiu a ressurreição daqueles que se foram, nele. Esse nosso Senhor Jesus é maravilhoso, né, meus irmãos? Não deixe Jesus, não largue Jesus, fique firme, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quantos podem agradecer a Deus por esta boa palavra? Fiquemos de pé. Hoje Deus está nos dando mais uma oportunidade de simbolicamente participarmos do seu corpo, do corpo e sangue de Cristo. O pão que vamos partir,
que vamos abençoar e vamos partir, representa o corpo de Cristo Jesus. Esse mesmo Jesus que o pastor Wesley descreveu aqui em alguns pontos, conforme João 3,16. O Filho unigênito, o único do seu tipo, o único com essa natureza santa, inigualável, extraordinária. É esse Cristo que nós adoramos aqui essa noite. E nós o adoramos porque fomos achados por Ele. Fomos encontrados por Ele. De vez em quando a gente se empolga e diz assim: eu encontrei Jesus. Não, irmão, você não encontrou Jesus. Jesus foi que lhe encontrou. Quem estava por você era você, éramos nós. Nós é que estávamos perdidos. Então, nós fomos encontrados por Jesus. Nós somos achados, nós somos procurados, nós somos buscados por Ele. E é por isso que podemos cercar a mesa do Senhor aqui essa noite, adorando, invocando o seu nome, porque Ele ressuscitou, está vivo para sempre e está presente. Antes de orarmos, deixa eu ver se você entende. Como é que Jesus está presente aqui? Primeiro, Ele está presente porque Ele é Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem toda presença. Então, como Deus, Ele está aqui. Mas Ele está presente também por causa de sua palavra. Porque a palavra está sendo mencionada, falada, lida, pregada, ensinada, exposta, proclamada. Ele está aqui por meio da palavra. João 1:1 diz que Ele é a palavra. Desde o princípio. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas em Apocalipse 19, também diz que um dos nomes pelo qual ele é chamado Jesus é a palavra de Deus. Um dos nomes de Jesus é a palavra. Em terceiro lugar, Jesus está aqui porque nós somos templos do Espírito Santo. E Jesus ensinou no último discurso, que está constado em 3 capítulos de João, 14, 15 e 16. Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. Eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Então Ele mora em nós, Ele vive em nós, porque o seu Espírito habita em nós. 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 19, os dois textos afirmam que a igreja é templo do Espírito Santo e que você, eu e você, nascidos de novo, somos santuário do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Mas tem mais uma forma que prova que Ele está aqui. Porque nós também vamos celebrar a vitória de Cristo na cruz e no túmulo, por meio da ceia do Senhor. Ele disse: façam isso em memória de mim. Façam isso lembrando de mim. Façam isso por causa de mim, por minha causa. E Paulo confirmou em 1 Coríntios 11, 26, até que Ele venha. Até que Ele venha. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha.
enquanto ele não voltar, a igreja vai se reunir frequentemente em torno de um símbolo como esse, o pão e o suco de uva, representando o corpo e o sangue bendito de Jesus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Mas eu quero que você pense também em algo muito extraordinário, em algo especial, que você só está apto a participar do pão e do vinho, do pão e do suco de uva, porque a graça de Jesus nos alcançou de uma forma extraordinária. Nós não merecemos, nós não temos dignidade pessoal, nós não temos merecimento pessoal, mas somos alcançados pela graça de Deus. Aleluia! Você foi alcançado pela graça de Deus. Você foi perdoado pela graça de Deus. Você foi reconciliado pela graça de Deus. Você nasceu de novo por causa da graça de Deus. Seu nome está escrito no céu por causa da graça de Deus. Você está de pé, não é porque você é melhor do que ninguém, mas é porque a graça de Deus te sustentou até hoje. Ô glória! A graça de Deus nos mantém de pé. Eu estou de pé pela graça de Deus. Você está de pé pela graça de Deus. Nós estamos de pé pela graça de Deus. E nós vamos continuar marchando pela graça de Deus. Nós vamos continuar vencendo pela graça de Deus. Nós vamos continuar adorando a Jesus pela graça de Deus. Nós vamos continuar em comunhão uns com os outros pela graça de Deus. E nós, obreiros, vamos continuar sendo obreiros só pela graça de Deus. Quem é pregador, vai continuar sendo pregador pela graça de Deus. Quem é cantor, vai continuar sendo cantor pela graça de Deus. Quem é músico na casa de Deus, vai continuar sendo músico pela graça de Deus. Quem evangeliza, vai evangelizar pela graça de Deus. Quem discipula, vai discipular pela graça de Deus. Quem intercede, vai interceder por causa da graça de Deus. Tudo é pela graça, irmãos. Tudo é pela graça. Louve a Deus por sua graça. Agradeça a Deus por sua graça e continue vivendo debaixo da graça de Deus. Debaixo da graça de Deus. Continue vivendo debaixo da graça de Deus. Pastor Marcelo nos eleva a Deus em oração. E depois dessa oração nós vamos, pastores, presbíteros e diáconos, nós vamos bem ali higienizar as mãos e voltaremos para cercar esta mesa com os obreiros que irão servir. Enquanto isso, a banda já se prepara para louvar a Deus com o número 328, nossa harpa cristã, e toda a igreja louvando a Deus e celebrando a ceia com muita alegria, porque fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Você pode levantar uma de suas mãos. Eterno e soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, Aleluia. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Aleluia. Porque reconhecemos que estamos aqui totalmente pela Tua graça, Oh, Senhor. glória. A Tua graça nos basta, ela é suficiente para nos salvar, para nos libertar, para nos perdoar, Senhor. Porque pela graça nós somos salvos. É pela graça que nós estamos aqui para cercarmos esta mesa, Senhor. Apesar dos nossos deméritos, mas pela Tua graça, pela Tua morte e pelos Teus méritos é que
E nós estamos aqui esta noite porque o Senhor é gracioso, é benevolente, é misericordioso, Senhor. Obrigado, meu Pai querido, porque a tua igreja está aqui esta noite sentindo a alegria, a comunhão, a presença poderosa do teu Espírito, porque a tua graça nos justificou, nos perdoou, e pela graça nós estamos aqui para cercarmos esta mesa. Toma nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, porque nós entendemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O inimigo pode se levantar, alguém pode tentar nos acusar, mas quem nos justifica é o Deus Todo-Poderoso, através da graça de Jesus. Esta graça que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A tua graça é suficiente para fazer milagres, maravilhas, para fazer grandes coisas, porque o Senhor é o Deus que está no trono, no controle. O Senhor tem todo o poder, e o Senhor é o dono desta igreja, é o dono desta obra, e ela vai continuar avançando, marchando, crescendo pela graça e pelo poder do Deus que é onipotente. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a tua bondade. Cante, adore este Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que temos eu cantarei. Isso, tua doce voz, tua doce escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego eu cantarei, eu cantarei. És fiel em todo tempo. Da igreja pra cá de perto. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Pai amado, bendito e Senhor, Tu és o Deus desta igreja, Senhor. Tu és o Senhor de nossas vidas. Apresentamos, Senhor, neste momento, diante da Tua presença, este pão que simboliza o Teu corpo, Senhor, que foi entregue em resgate da humanidade. E a Tua igreja está aqui, representando, Senhor, este povo. Toma em Tuas mãos, que Teu nome seja glorificado, magnificado, Senhor, porque Tu és o Senhor. Usa de misericórdia para conosco. Pela Tua graça, estamos aqui e iremos participar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Glória a Deus. 328. Paz, saúde e vigor, o pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador, o Redentor que sem tratar o pecador, o mal sanar. Se Algum perdido busca tua luz, depressa vem após me dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, poder me confortar. A gozo santo pra quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar.
Glória a Deus. Com exceção dos irmãos que estavam cantando e tocando, falta algum membro receber o pão? Por bondade, levante a mão. Falta alguém receber? Tem um santo lá na porta, irmão. Estava orando na hora que o irmão passou. Mais alguém? Todos aqui receberam, os obreiros, todos. Glória a Deus. Os que estão servindo aqui também. Glória a Deus. Todos receberam. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, se todos já receberam, podemos comer o pão. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos, nosso Deus. Por tua graça tão maravilhosa, Senhor. O Senhor nos encontrou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu. O Senhor é o nosso Salvador bendito e maravilhoso. E nesta noite nós te adoramos, Senhor. Te glorificamos, Senhor, por mais uma vez. Estamos celebrando, Senhor, a nossa salvação, que o Senhor nos deu gratuitamente na cruz do Calvário por nós. Ó grande Deus, grande Senhor, não podemos esquecer do teu grande amor que nos libertou do cativeiro, do pecado, da morte e nos deu tão grande salvação, meu Pai amado. Te louvamos, Senhor, e te adoramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Todos de pé. Presbítero Marcos, por bondade, faça aqui a leitura do texto de 1 Coríntios 11, 25 e 26, e ore dando graças pelo cálice do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra. Do mesmo modo, depois de ceiar, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Oremos. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, grande Deus, bendito e eterno. Nós te damos graça, ó Deus, por esse Santo privilégio, é o Senhor, por essa grande e gloriosa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede. E estamos nesse momento, ó Pai, aqui para participarmos, meu Deus, deste suco de uva que simboliza o sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário, por mim e por todos, para que através desse sangue recebêssemos o perdão dos nossos pecados e fôssemos purificados, lavados e remidos neste precioso e glorioso sangue, que fala mais alto do que o sangue de Abel, que fala mais alto do que o sangue dos profetas. Sim, ó Pai, nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. glória a Deus. Alvo mais que a neve, bendito seja o Cordeiro. Glória a Deus, todos louvando a Deus com alegria, todos participando, agradecendo a Deus, exaltando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 39. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cantem. Bendito seja o Cordeiro.
Aleluia. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Esse sangue lavados, roupas que não alcançam, os pecadores remidos, que perante seu eu já estão. Canta, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o maior pecador. pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. A igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se nós a te confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. De todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Cantem. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez. Algo mais que neve. Algo mais que neve. Se esse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Além da banda e das irmãs que estavam, dos irmãos que estavam cantando, tem alguém que não foi servido com suco de uva, com o cálice, que não recebeu ainda? Dê um sinal. Glória a Deus. Este é o momento especial que Deus tem dado a mim e a você, Deus tem dado a todos nós, para participarmos de mais um culto de ceia, mais uma ceia do Senhor, reconhecendo a sua importância, reconhecendo a grandeza do Senhor Jesus e a sua vitória, porque a vitória dele é a nossa vitória. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Então, tendo todos recebido, inclusive os obreiros que estão aqui servindo, vamos agradecer. Mais um aqui ainda. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esta ceia celebrada
no teu santo nome, Senhor, na tua presença, tendo nós aqui entoado louvores ao teu nome, ouvido a tua palavra, lido a tua palavra e meditado nela, Senhor. E acreditamos de todo o nosso coração que o Senhor tem falado conosco para a glória e para o louvor do teu nome. Fortalece a comunhão dos teus filhos e nos ajuda a permanecer de pé diante de ti, Senhor, olhando somente para o Senhor. Aqueles que não participaram da ceia, permite-lhes, ó Deus, que em uma próxima ocasião estejam aptos a participar da comunhão, do pão e do vinho, para a glória do teu nome. Continua conosco, pois tudo te rogamos, e por Jesus, e no nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Alguém que nesta noite deseja entregar a sua vida a Cristo, ou reconciliar a sua vida com Deus, pode vir à frente, nós estaremos orando por você. Se há alguém que deseja, pode vir. Meus amados irmãos, na próxima segunda-feira será a abertura do nosso seminário de doutrinas bíblicas. Próxima segunda-feira, se Deus nos permitir. Domingo, nós teremos culto festivo em todas as congregações e pontos de pregação, em homenagem ao Dia das Mães. É uma ocasião bastante festiva e já é tradicional. A igreja sempre faz alguma coisa, seja um café, seja uma programação especial, um culto, em homenagem pela passagem do Dia das Mães. E isso deve acontecer em todas as nossas congregações e pontos de pregação. E na segunda-feira, nós estaremos reunidos ou na congregação Betel ou no centro de convenções. Os irmãos aguardem, porque nós iremos verificar as condições onde será mais adequado. Se vamos fazer a abertura do seminário lá na congregação Betel, bairro Sabac, área 3, ou se no centro de convenções. Nós teremos uma preleção somente na abertura, uma aula, né? Um estudo bíblico. Estará conosco a cantora Alice Maciel, do Pernambuco. Ela estará louvando a Deus e os irmãos estão convidados, todos que desejam ouvi-la também, louvando a Deus, estão convidados para participarem desse trabalho. Lembrando que vai ter muito louvor, mas vai ter muita palavra também. O tempo vai ser bem direitinho, né? Glória a Deus. Nós agradecemos a participação de todos os amados irmãos, nossos amigos, que também participaram conosco aqui, e pedimos continuamente a oração dos irmãos. Quantos sabem que nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação em todas as congregações, inclusive aqui na Jerusalém, em todas as áreas, em todos os pontos de pregação, em favor da climatização do centro de convenções? Quantos sabem disso? Obrigado. Quantos não estavam sabendo ainda? Levante a mão. Só um irmão ali, dois, três. Aqui no púlpito, quem não estava sabendo ainda? Eu pergunto porque tem gente que na hora dos avisos fica dormindo, né? Bem, mas a campanha já iniciou, a igreja já pagou a entrada das máquinas.
Mas o negócio é pesado agora para o dia 15, viu, irmãos? Pesado. Muito pesado. É o maior boleto, é o boleto mais volumoso, a maior prestação que nós assumimos durante todo esse período de construção até agora. É a maior. Mas como já é um dos últimos desafios, então temos que enfrentar. É mais um. Porque depois desse, eu acho que só tem mais dois. Eu acho que só tem, eu não estou nem me lembrando dos outros. Aliás, eu me lembrei de 3. Mas não é tão assim. É a fachada, temos que fazer. Ganhamos o projeto do doutor Neemias, filho neto do nosso saudoso pastor Estevão, e neto também da nossa querida irmã Nazaré Muniz. Então, ele fez a doação do projeto arquitetônico da fachada. Ele é arquiteto e tem uma equipe de engenheiros e arquitetos que trabalham com ele. E ele fez a doação para nós. A doação da fachada lá do Centro de Convenções. E nós precisamos fazer esse negócio. O último, talvez, esse aí seria o antepenúltimo desafio, né? O penúltimo são os acabamentos. Pintar, emassar o que tem de ser emassado, fazer o tratamento acústico, porque o som é muito bom, mas o som não se dá muito com ferro e com vidro. O som se dá com bancos assim, acolchoados, com espumas nas paredes, com tapetes, né? Isso ele se dá bem. Mas com vidro, alumínio, aí dá aquele problema que vocês já sabem, né? Mas cremos que isso vai ser resolvido. E o último desafio, antes da inauguração, vai ser a compra de poltronas parecidas com essa aqui. Tem que ser mais bonita do que essas. Tem que ser melhor do que essas. Tem que ser mais confortável do que essas. E com certeza será? Não, vocês não entenderam. Tem que ser mais bonita do que essas. Aí os irmãos dizem amém, né? Tem que ser melhor do que essas, mais resistentes, mais bonitas e mais confortáveis. Já que é tudo isso, então com certeza também será mais... agora vocês entenderam. Né? Mas, irmãos, quando a gente olha para aquela casa levantada, quando eu entro ali, e eu olho todo dia, né? Quando amanhece o dia, eu já estou olhando. Antes de dormir, já estou olhando. E quase todo dia que eu tenho disposição, quando eu não estou muito cansado, antes de dormir, eu dou uma passadinha lá, ou então dou uma volta ao redor, vou lá dentro, faço uma oração e agradeço a Deus pelo que Ele já fez. E creio que Ele vai continuar fazendo. Porque aquele negócio ali é um testemunho. É um testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer. E é um testemunho da união dessa igreja. É um testemunho da generosidade dessa igreja, né? Absoluta certeza do que Deus nos orientou a fazer. Se Ele não tivesse orientado, eu não teria entrado nessa empreitada de jeito nenhum. Mas eu tenho certeza que foi Ele. Ele já usou pessoas até de outros lugares para falar conosco sobre isso. Pessoas que não nos conhecem, pessoas que não têm nada a ver com a Assembleia de Deus Santo Inês,
E não só porque usou pessoas, mas porque falou conosco diretamente. E nós cremos que estamos dentro da vontade de Deus quanto a esse projeto. E o nome dele será glorificado ali. E muitos verão aquela casa superlotada, não só de pessoas, mas também cheia da graça de Deus, do mover de Deus, do poder extraordinário de Deus, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo. Ele quer isso. Ele já fez isso algumas vezes, né? Estamos nos preparando para o grande congresso da Uneumad, Congresso de Senhoras, Congresso Estadual de Senhoras, que vai ser no meio do ano, 22 a 24 de julho. Vamos receber 5.000 pessoas. Só as que vêm de fora. 5.000 pessoas. Então, quem gosta de hospedar já vai se preparando, porque nós vamos precisar. Não é só de escolas, não é só dos departamentos da igreja. Aqui, por exemplo, fica cheio de gente. Todos os cômodos aqui, fica tudo lotado aqui. A maioria dos nossos departamentos, né? Os hotéis da cidade, praticamente as reservas, eu ouvi dizer que só tem um hotel, ali na Laranjeira, que ainda tem vagas. Os demais, para esse período, todos estão com as vagas preenchidas. Então, nós vamos continuar orando. Peço aos irmãos que intercedam para que tudo dê certo. Irmão Wendel, quem pode tirar aí do ar, por favor? Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando. A paz do Senhor.